Bom, então na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transformação de unidades. Transformação de unidades. Bom, por que transformação de unidades? Porque essa é uma das questões que eu vejo durante o início das aulas de físico-química, principalmente quando começamos com gases, que é o primeiro assunto normalmente dado nas aulas de físico-química. Observa-se a grande dificuldade que os alunos têm em converter unidades. E nós sabemos que se há essa dificuldade, se há esse obstáculo, os alunos não conseguem prosseguir dentro do curso. Então nós vamos basicamente falar sobre as transformações que envolvem as propriedades da equação do gás ideal, ou a equação de Clapeyron. Pressão e volume. Já que temperatura, não há grandes dificuldades transformar graus Celsius em Kelvin. Então nós sabemos que pressão, que é uma propriedade intensiva. O que é uma propriedade intensiva? É uma propriedade que você consegue medir em qualquer ponto do sistema. Em qualquer lugar que você colocar um manômetro no sistema, você vai ter a leitura da pressão do seu sistema como um todo. Pressão tem como unidades atm, bar, pascal e torr, ou torricelli, ou milímetro de mercúrio. Volume, litro e metro cúbico. Mas sabemos que para você chegar a metro cúbico, a questão em si pode trazer o volume em centímetro cúbico, decímetro cúbico. Então é basicamente isso que nós faremos na aula de hoje, a conversão dessas unidades, para trabalhar com elas da forma mais apropriada, da forma mais correta e ter um resultado preciso. Bom, então ao usar a equação do gás ideal, PV igual nRT, nós temos um R que é justamente a constante dos gases. E esse R nós sabemos que ele varia o seu valor. Como assim varia? Muito bem, se você for trabalhar a equação do gás ideal utilizando pressão em atm, volume em litro, então você vai ter um R para essas unidades. O R, quando você trabalha pressão em atm e o volume em litro, o valor é de 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Tá? Por outro lado, se você for trabalhar o R utilizando 8,314, então a unidade de pressão deve ser pascal vezes o volume, que é o metro cúbico. O volume tem que estar em metro cúbico, mol sobre mol vezes Kelvin. Também pode se escrever 8,314, uma vez que pascal vezes metro cúbico é joule sobre mol vezes Kelvin. Então as mais usuais, as mais habituais, são esses dois valores de constante dos gases, 0,082 e 8,314, certo?
Então vamos adicionar aqui. Então lembrando que pressão ATM, sabemos que 1 ATM equivale a 760 torr. 1 ATM equivale a 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. E 1 ATM equivale a 1,01325 bar. Tá? Então essas são as pressões que nós poderemos nos deparar, e você sabe agora como converter uma na outra, seja ATM em torr, torr em ATM, Pascal em ATM, ATM em Pascal e ATM bar, e bar em ATM. Por sua vez, volume, que é uma propriedade extensiva, tá? Volume é uma propriedade extensiva porque ela leva a somatória, vamos dizer, dos elementos de volume que compõem aquele sistema, tá? Então você tem que somar toda a área. Se você tem um cilindro, por exemplo, tá? Se você tem um cilindro, então você tem que levar em conta a área da base, tá? Vezes a altura. Então, o volume desse cilindro será a área da base vezes a altura. Muito bem. Então, o volume, sendo uma propriedade extensiva, tá? Nós temos as seguintes unidades, como foi dito: litro, metro cúbico, podemos ter centímetro cúbico, decímetro cúbico. Então o grande problema está justamente em converter uma unidade na outra, porque como nós vimos na equação dos gases ideais, ou até mesmo para cálculo de trabalho, que nós utilizamos muito, sabemos que trabalho é igual menos a pressão externa vezes ΔV. Tá? E algumas questões não te traz o volume definido. Você tem que calcular através da equaçãozinha área da base vezes a altura. A área da base muitas vezes é trazida em milímetro quadrado ou centímetro quadrado, e você terá que converter as duas para metro quadrado. A altura, a mesma coisa, né? O metro, você terá que ter altura em metro, tá? Se a questão trazer em centímetro ou milímetro, você vai ter que converter para metro, para então achar o volume em metro cúbico. Então aí que está a grande dificuldade da maioria dos alunos das turmas iniciais de Físico-Química. Muitos alunos não sabem converter essas unidades, né? E o objetivo dessa aula é justamente dar esse suporte para que o aluno então não decore, né, aqueles múltiplos, submúltiplos de metro cúbico, centímetro cúbico, quantas vírgulas eu tenho que deslocar para a esquerda, quantas para a direita, mesma coisa relacionando a área, centímetro quadrado para metro quadrado, quantas vírgulas eu tenho que deslocar, certo? Então a intenção é que você saiba fazer isso sem ter que decorar. Muito bem, então como eu estava comentando, vamos iniciar aqui com respeito ao volume, já que pressão é tranquilo, né? Uma regra de 3, você consegue facilmente converter ATM em milímetro de mercúrio e vice-versa, Pascal em ATM, tá? Então a grande dificuldade é nós trabalharmos as conversões que envolvem o volume, tá? Bom, então de início você precisa estabelecer certas relações que não são difíceis. Ora, você sabe que 1 litro
volume de 1 litro, você tem 1000 mililitros. Isso é fato, isso é uma relação fácil. E por sua vez, 1000 mililitros ou 1000 ml, você tem 1000 centímetros cúbicos, certo? Ora, por que centímetro cúbico? Porque nós sabemos que o volume de um cubo, tá? O volume de um cubo, ele é medido por A elevado ao cubo, sendo A a aresta desse cubo, certo? Se o cubo tem uma aresta de 1 centímetro, então basta nós elevarmos esse 1 centímetro ao cubo. 1 elevado ao cubo, 1 centímetro elevado ao cubo, centímetro cúbico, tá? Mas poderia ser uma aresta de 1 metro, certo? Então 1 metro elevado ao cubo. Então você tem 1 elevado ao cubo 1, metro ao cubo, metro ao cubo. Então o volume de um cubo com aresta de 1 metro é um volume de 1 metro cúbico. Pense sempre numa caixa d'água, né? Numa caixa d'água que aparenta ser um cubo tendo aresta de 1 metro, tá? Então nós sabemos que em 1 metro cúbico você tem 1000 litros, certo? Pois bem, essas são as relações que você precisa saber, que não são difíceis. 1 litro você tem 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos, tá? E 1 metro cúbico você tem 1000 litros, tá? Então vamos aqui colocar uma situação, transformar 100 litros em metro cúbico. Então você parte do princípio que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 100 litros equivale a X metros cúbicos. Então nós cortamos aqui, unidade de litro, sobra em metro cúbico, fica 1000 vezes X igual 1 vezes 100. 100 metro cúbico. X, por sua vez, é 100 metro cúbico sobre 1000, certo? Então você vai ter que X é igual, corta-se aqui 2 zero, 2 zero, fica 1 sobre 10, ou 10 a menos 1 metro cúbico, certo? Ou 0,1 metro cúbico. Tá aí a resposta, né? Então 100 litros equivale a 0,1 metro cúbico. Muito bem, vamos aqui agora trabalhar, passar isso, né, para centímetro cúbico. 100 litros eu quero em centímetro cúbico. Então nós sabemos que em 1 litro nós temos 1000 centímetros cúbicos. 100 litros nós teremos X centímetros cúbicos, certo? Então nós cortamos aqui a unidade de litro para sobrar centímetro cúbico. 1 vezes x, 100 vezes 1000 centímetro cúbico. Então nós teremos o que? Vamos colocar aqui que 100 é 10 ao quadrado, 1000 é 10 à terceira. Então nós pegamos e somamos os expoentes, 10 elevado à quinta centímetro cúbico, certo? Então até aí tranquilo. Uma vez que nós sabemos essas relações, tudo se torna mais fácil, certo? Então vamos agora trabalhar um pouquinho com transformar centímetro cúbico em metro cúbico, certo? Muito bem.
Então, suponhamos que você tem aqui 10.000 centímetros cúbicos. Você queira passar isso para metro cúbico, tá? 10.000 centímetros cúbicos para metro cúbico. Então aí você parte do seguinte, né? Você não precisa decorar, tá certo? Quantas vírgulas tem que deslocar para sair de uma unidade e chegar na outra. Então você parte do seguinte, que 1 metro, tá, equivale a 100 centímetros. Como nós estamos trabalhando com volume, basta nós fazermos o quê? Elevarmos tudo ao cubo, certo? Então, 1 elevado ao cubo, 1 metro elevado ao cubo, metro cúbico. 100 elevado ao cubo, então vai ficar como? 100 eu sei que é 10 ao quadrado. Agora eu multiplico o expoente, 2 vezes 3, então vai ficar 10 a sexta centímetro elevado ao cubo, centímetro cúbico. Pronto, estabelecemos a relação para resolver a questão. Então agora, 1 metro cúbico ele equivale a 10 a sexta centímetro cúbico. Então, 10.000 centímetros cúbicos equivale a x metros cúbicos. Corta-se centímetro cúbico. Então vai ficar 10 a sexta vezes x, 10 a sexta vezes x, igual a 1 vezes 10.000. Certo? X é igual a 10.000 é 10 a quarta, dividido por 10 a sexta, que por sua vez sobe 10 a sexta, fica 10 a menos 6, tá? Então, 10 a menos 6 vezes 10 a quarta, soma-se e fica 10 a menos 2 metro cúbico, tá? O 0,01 metro cúbico. Tá aí a resposta. Então, notaram que você não precisa decorar. Basta você saber partir das relações simples de metro, tá? Que é a unidade que nós queremos, que nós trabalhamos. E dependendo aquilo que você quer determinar, no caso aqui foi o volume, você eleva ao cubo, tá? Se fosse área, você elevaria ao quadrado. Isso a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, a mesma coisa, se a questão estiver trazendo decímetro cúbico, tá? Então, você lembra que 1 decímetro cúbico é um cubo. Então, nós temos aqui o cubo, cuja aresta é de 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Então, 1 decímetro cúbico vai ser um cubo, o volume de um cubo, cuja aresta é 10 centímetros, tá certo? 10 centímetros elevado ao cubo, tá? Ou 0,1 metro elevado ao cubo, tá? Então, 0,1 é 10 a menos 1, 10 a menos 1 elevado a 3 é 10 a menos 3, metro elevado ao cubo, metro elevado ao cubo. Então, você tem que o volume é igual a 10 a menos 3 metro cúbico, ou 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Tá certo? Um cubo na qual você tem aresta 10 centímetros. Quando você preenche esse cubo, é o mesmo dizer que você tem 1 litro, tá, dentro desse cubo. Muito bem. Então fica fácil você estabelecer qualquer transformação quando você sabe, né, parte do princípio que 1 metro sempre vai ter 100 centímetros, é claro, e aí você trabalha a propriedade em questão, ou área ou volume. Se for volume, vai levar ao cubo, se for área, vai levar ao quadrado, tá? Então, por exemplo, a área, que é muito comum, problemas onde você precisa calcular o trabalho
que um gás exerce sobre as massas que estão aqui nesse êmbolo, tá? Então, o gás exercendo uma pressão interna maior que a pressão externa, tá? Você calcula o quanto de trabalho foi realizado. Trabalho é igual menos pressão externa vezes o ΔV. Então, nem sempre a questão traz o volume já definido, bonitinho. Você precisa calcular essa diferença de volume. Como eu disse, a diferença de volume ela é calculada pela área da base vezes a altura. Então, suponha que você tem uma área de base de um cilindro, né, em milímetro quadrado. Ou você tem em centímetro quadrado. Ou você tem em metro quadrado. Tá? Se for em metro quadrado, muito bem. Né? Muito bom, você não precisa transformar milímetro quadrado em metro quadrado ou centímetro quadrado em metro quadrado, certo? Então suponha que essa área tenha 1.500 milímetros quadrados. E agora, como transformar em metro quadrado? Da mesma forma como nós fizemos com o volume. Ora, 1 metro sempre terá 100 centímetros, tá certo? Então nós vamos elevar isso ao quadrado, nós queremos milímetro quadrado. Então nós sabemos que 1 metro tem 100 centímetros, que por sua vez 100 centímetros tem 1.000 milímetros, tá? Então 1 metro tem 1.000 milímetros. Muito bem, então nós queremos 1 metro, que é igual a 1.000 milímetros, ou 10 a terceira milímetro, e vamos elevar isso ao quadrado, certo? 1 elevado ao quadrado, 1 metro elevado ao quadrado, metro quadrado. 10 a terceira elevado ao quadrado, multiplica-se 3 vezes 2, então 10 a sexta, milímetro elevado ao quadrado, milímetro quadrado. Certo? Então tá aí a relação, simples e fácil, não precisa decorar, certo? Então vamos lá. 1 metro quadrado é 10 a sexta milímetros quadrado, tá certo? 1.500, que é a área da base daquele cilindro, terá x metro quadrado. Eu corto milímetro quadrado com milímetro quadrado, 10 a sexta vezes x, que é igual a 1 vezes 1.500, tá? Metro quadrado. X é igual a 1.500 sobre 10 a sexta, tá certo? Então fica 1.500 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. A resposta, tá certo? Se você quiser mudar para menos 3 exponencial, então se desloca a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3, fica 1,5 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. E você trabalha com a potência na base 10, certo? 1,5, entre 1 e 10. Certo? Então veja que nós podemos fazer isso sem qualquer complicações, decorar, memorizar, sempre partindo do princípio de que 1 metro equivale a 100 centímetros e por sua vez equivale a 1.000 milímetros, certo? E aí você consegue calcular o ΔV de um cilindro, que é a área da base vezes a altura. Já que você transformou aqui para metro, a área da base, tá? 1,5 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Suponha que a pressão interna desloque, tá, as massas vizinhanças, tá,
Vamos supor que eleve as vizinhanças. Então você tem um deslocamento de altura, um ΔH aqui, tá? Suponha que seja aí de 5 milímetros, né? O deslocamento que houve das vizinhanças. Então ΔH 5 milímetros. Então nós passamos 5 milímetros para metro, tá? Então você sabe que um metro tem 1000 milímetros. 5 milímetros terá x metro. Corta-se milímetro, então fica 1000 vezes x, 1 vezes 5, 5. Então x é igual a 5 sobre 1000, ou 5 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Então, 5 vezes 10 a menos 3 metros. Então, metro quadrado vezes metro me dá a resposta em metro cúbico, certo? Então, fica 1,5 vezes 10 a menos 3 vezes 5 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Bom, então, o objetivo dessa aula foi justamente nós mostrarmos a você, aluno, né, que conversão ou transformação de unidades é algo importantíssimo dentro do contexto da fisicoquímica, tá? A princípio, como nós iniciamos com gases, então você precisa saber trabalhar essas conversões, tá? Essa é a maior dificuldade que eu vejo nas turmas iniciais de fisicoquímica. Às vezes o aluno sabe a química, os conceitos fundamentais, as propriedades dos gases, como chegar na equação do gás ideal, a teoria cinética dos gases, mas quando vai para a prática, fazer as questões, exercício, ele se esbarra nesse pequeno pormenor, que é a transformação de unidades. Então, eu espero que essa videoaula sirva de ajuda, que dê um suporte para vocês, né, continuarem, né, de forma suave e tranquila dentro do curso, porque sem o aprendizado disso é impossível você prosseguir bem dentro do curso de Fisicoquímica. Então, até uma outra hora e obrigado.